que o passé composé deve ser visto como investimento na sua jornada de aprendizagem do francês? Simplesmente, o passé composé é uma pedra angular do francês. Ele é fundamental para entender todo o resto das construções do idioma. Vamos falar hoje dos tempos compostos para ir além do passé composé. Bem-vindo no podcast de L'Alternative, uma escola de francês que pretende divulgar o conhecimento do idioma. Um podcast para escutar dirigindo, lavando a louça, relaxando e assimilando a lógica do francês. Toda a estrutura do francês explicado em português e aqui no podcast de L'Alternative. Como o nome indica, o passé composé é um tempo composto. Porém, existem diversos tempos compostos, mas todos têm uma construção em comum. Todos são formados a partir de um verbo auxiliar, ou être ou avoir, seguido do particípio passado do próprio verbo. Todos os tempos compostos têm essa mesma construção. Mas então o que vai diferenciar um tempo do outro? Vamos analisar essa construção. Primeiro, o auxiliar, ou o être ou o verbo avoir. Quando nós falamos de verbo auxiliar em francês, sempre falamos de être ou avoir. Nós já tratamos da questão da escolha do auxiliar, mas vamos voltar a falar disso daqui a pouco. Então, temos o auxiliar e temos o particípio passado. O particípio passado, assim como o nome sugere, expressa a participação da ação no passado. Concretamente, o particípio passado marca a anterioridade. Ele significa que é anterior, que já foi feito. Por isso, pode ser usado como adjetivo para descrever um estado decorrente de uma ação anterior, eventualmente. Entretanto, nos tempos compostos, ele vai marcar a anterioridade. Porém, a anterioridade não é um conceito absoluto. Para ser anterior, tem que ter um ponto de referência a partir do qual vamos marcar essa anterioridade. É justamente a função do auxiliar. O tempo do auxiliar determina o ponto no tempo, o ponto de ancoragem no tempo, a partir do qual nós vamos marcar a anterioridade. Assim, o passé composé tem o auxiliar no presente e ele está dizendo que é um grau no passado em relação ao presente. Então, o verbo no passé composé, ele possui uma anterioridade de nível 1 em relação ao presente. Esse grau de anterioridade não é quantificado. Pode ser de 10 minutos, 1 hora, 1 dia, 1 ano, 10 anos. Isso não é a questão. Ou seja, nós temos um auxiliar que marca a ancoragem, que vai ancorar na linha do tempo a ação a partir do qual vamos marcar a anterioridade. Isso é um tempo composto. Então basta mudar o tempo do auxiliar para obter uma nova construção composta, um novo tempo composto que vai marcar uma anterioridade a partir do momento expresso pelo tempo do auxiliar. Assim, se eu colocar o auxiliar no imparfait, eu vou ter uma construção a partir da qual uma ação anterior a uma ação que já está passada. O tempo do auxiliar, o imparfait, também é um tempo do passado. Então, se o meu auxiliar está no imparfait e que tem um particípio passado do verbo depois, eu estou dizendo que a ação do verbo no particípio passado é anterior a uma ação já passada. Então, é uma ação que tem um grau 2 no passado
em relação ao presente e 1 grau no passado em relação a esse momento já passado. E aí nós temos o plus que parfait, o equivalente do mais que perfeito em português. J'ai fait, o auxiliar está no presente, passé composé, eu fiz. J'avais fait, o auxiliar está no imparfait, é o plus que parfait, eu tinha feito. Apenas mudando o tempo do auxiliar, eu construí um novo tempo, eu marquei uma nova temporalidade. E assim por diante. Além de aplicar uma temporalidade diferente, podemos aplicar um outro modo, como o modo conditionnel, para expressar ações imaginárias, ações hipotéticas. E aí, colocando o auxiliar no próprio conditionnel présent, eu vou construir o conditionnel passé, que vai marcar uma situação hipotética no passado. Il aurait fait. Ele teria feito. Ele teria, il aurait, marca o modo condicional, a questão hipotética no presente. Já o partício passado, fait, marca a anterioridade em relação a esse presente hipotético. Logo, estamos falando de um passado hipotético, imaginário, mas a única diferença com o passé composé é o modo do auxiliar. É possível também colocar o auxiliar no modo subjuntivo, para marcar uma certa subjetividade, falar de emoções ou de construções que vão pedir o modo subjuntivo. Eu não vou entrar em detalhe a respeito desse modo neste episódio, apenas dizer que existe justamente essa possibilidade, quando é solicitado o subjuntivo com a necessidade de marcar uma ação anterior. Então, que tu és fé, que você tenha feito, né, também é a mesma construção, apenas o auxiliar mudou de modo, nesse caso. Também se eu colocar o verbo auxiliar no futuro simple, eu vou ter um resultado um pouco curioso, né? Um tempo chamado futuro anterior, que vai marcar uma ação intercalada entre o presente e uma outra ação futura. Tem uma dependência temporal, tem uma condição temporal de realização de uma ação para que a outra possa acontecer. Geralmente, porém, nem sempre. Por exemplo, a frase quand il aura reçu son argent, il voyagera. Em português, a tradução seria quando ele tiver recebido o dinheiro, ele viajará. Ou seja, a viagem só é possível diante da liberação do dinheiro. Então, quando ele vai viajar, a gente não sabe. Então, ele viajará no futuro, futuro simple, porque é distante, a gente não sabe exatamente quando vai acontecer. Pode ser que ele ganhou na justiça um dinheiro, mas que ele não sabe exatamente quando vai receber. Então, quando ele tiver recebido, em francês não vai ser a mesma construção em português. Se tiver recebido, traduzindo literalmente seria quando ele terá recebido o dinheiro e ele viajará. Quand il aura reçu l'argent, il voyagera. Então, il aura reçu, o auxiliar está no futuro simple e tem um particípio passado. Então, é anterior ao futuro nesse caso. É uma ação que está presa entre o presente e outra ação futura. Ela está no meio do caminho, na linha do tempo. E você sabia que existe uma construção composta no infinitivo? Pois é, que chamamos de infinitivo passé. É uma forma composta com auxiliar no infinitivo. Essa forma pode ser encontrada depois do après. Après avoir fait, após ter feito, ou em diversas construções, como j'aimerais avoir fait, eu gostaria de ter feito. Para entender, precisamos notar que o modo infinitivo não altera a temporalidade da frase. Ele é neutro em relação à temporalidade global da frase. Portanto, se a gente precisar marcar um grau de anterioridade à ação da temporalidade da frase, então podemos empregar uma forma composta com auxiliar, e está tudo bem.
Então vocês lembram que eu falei da questão do auxiliar, né? Voltamos no nosso conceito inicial da escolha do auxiliar, porque a gente usa o etre, porque a gente usa o avoir. Então, o auxiliar determina a interação, quem age com quem age sobre quem coisado no final da ação, qual é o objeto da ação. Então, a interação do sujeito com o resto, com o ambiente, com ele ou com o objeto externo. Não tem nada a ver com a temporalidade. E tudo que foi estudado no passé composé resta válido para os demais tempos compostos, a escolha do auxiliar, a forma negativa, assim como a concordância do particípio passado, vão ocorrer nos mesmos modos que nós vimos com o passé composé. Logo, se usar o auxiliar etre no passé composé, usa o etre no plus que parfait, no conditionnel passé, no subjonctif passé, no futur antérieur, no infinitif passé. Se usar o auxiliar avoir no passé composé, deverá usar o avoir nas demais formas compostas. Geralmente, auxiliar avoir não é o problema, pois a tendência dos alunos é de usar avoir. Por isso, devemos sempre entender a interação e aplicar nosso conceito para cada forma composta, para verificar se não devemos usar o etre. Então, nós temos motivos de sobra para nos debruçar sobre o passé composé, aprofundar no seu conhecimento, no seu entendimento. É uma dificuldade do idioma, admito, porém há uma consistência, uma vez que a gente entenda os conceitos que regem o passé composé. Não adianta aprender as regrinhas que vão ter exceções ou que não vão funcionar ou que não nos permitem entender realmente o porquê das coisas. Temos que questionar às vezes as regras e ir além. E quando esse enraizamento acontece, tudo fica mais fácil. Lembrando também que vocês podem encontrar esse conteúdo de forma gratuita no nosso site www.lauternative.com.br, com cursos, explicações em português, atividades, detalhes, nuances sobre o idioma para entender, dominar de vez o francês. Também o site tem jogos e atividades. Além disso, se procurar um professor de francês, você pode encontrar alguns dos nossos professores parceiros no site. À bientôt!